Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido concurseiro. Cá estamos nós de volta com nossa última aula de Direito Administrativo. Então, a gente já teve lá na aula 1, que foi aquela aula dos pontos comuns, não é isso? A gente viu princípios, a gente viu poderes. Aí, na aula 2, a gente continuou nos pontos comuns. Aí, a gente viu aquela parte de atos administrativos. Depois, a gente até viu lá aquela parte de serviço público, que só caía para nível superior. E hoje, o que a gente vai ver? Como eu já tinha dito na aula passada várias vezes, hoje é exclusivamente para quem vai fazer concurso para agente legislativo, que é um cargo de nível médio. Porque hoje a gente vai ver organização administrativa, conceito de administração pública e processo administrativo. Então, hoje, não é isso, se você sem querer botou, mas só vai fazer prova para nível superior, beijo para você, pode descansar, brincar o carnaval, ir pro galo, fazer tudo que você quiser. Agora, se você é nível médio, arrumou uma coisa para fazer no carnaval, que é assistir essa aula, resolver questões e treinar mais questões ainda em casa. Então, bora iniciar? Bora! Começa comigo aqui. O tema vai ser organização administrativa. Só que antes de começar esse tema daqui, eu quero falar com vocês de alguns pontos disso daqui. Então, vamos fazer toda aquela revisão da parte teórica. Então, bora pegar uma página em branco para a gente desenhar até umas horas isso daqui. Pronto, vamos então ver aqui o fenômeno chamado de desconcentração. Por esse fenômeno aqui da desconcentração, eu tenho alguns pontos chaves para poder analisar. Veja só, na desconcentração, eu tenho uma única pessoa jurídica e essa pessoa jurídica reparte internamente a sua competência entre diversos órgãos. Então, eu tenho uma única pessoa jurídica que reparte internamente a sua competência entre os diversos órgãos. Quando eu falo aqui nesses órgãos, esse órgão a gente vai dizer que ele é um ente despersonalizado. Então, ente despersonalizado. O que danado é um ente despersonalizado? É um ente sem personalidade, porque quem tem personalidade é a pessoa jurídica. Essa sim vai possuir a chamada personalidade. Personalidade é a possibilidade de você vir a ser titular de direitos e de deveres. Então, veja, aqui nesse fenômeno da desconcentração, quando existe a desconcentração, está se criando uma nova pessoa? Não. Aqui no fenômeno da desconcentração, eu tenho uma mera repartição interna de competência. E essa repartição interna de competência é porque eu estou criando diversos órgãos. Então, veja, uma pessoa com os seus órgãos. Só que esse órgão é um ente despersonalizado. Isso, por outras palavras, eu estou dizendo o seguinte, ó, aquilo que o órgão fizer não vai ser atribuído a ele, vai ser atribuído à pessoa jurídica a qual ele está vinculado. O nome disso é teoria do órgão, que pode ser chamada também de imputação volitiva. O que danado é volitiva? Volitiva é vontade. E o que é imputar? Imputar é atribuir. Então, por essa teoria do órgão, por essa imputação volitiva, eu estou dizendo o seguinte, ó, que a vontade ela vai ser atribuída à pessoa jurídica e não aos seus órgãos e não aos seus agentes, porque é a pessoa jurídica que possui personalidade. Então, veja, nesse fenômeno aqui da desconcentração, vou fazer uma ampliação do desenho. Veja, a gente vai ter uma pessoa jurídica, aqui está a pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica, de forma interna, reparte a sua competência entre diversos órgãos. Só que aí eu vou te perguntar o seguinte, esses órgãos daqui podem repartir internamente a competência criando outros órgãos? Podem. E esses órgãos podem repartir internamente a competência criando outros órgãos. Então, veja, isso daqui está trazendo a noção de um poder que a gente estudou. Olha o que está sendo formado aqui, pessoal. Né? Troncho o meu desenho, mas o que vale é a intenção. O que está sendo formado aqui é uma pirâmide. Perceba, veja, aqui eu tenho a pessoa jurídica e eu vou escalonando esses órgãos. Só por isso a gente já vai perceber o seguinte, quando eu tenho aqui esse fenômeno chamado de fenômeno da desconcentração,
Ele é um fenômeno interno, que ele está acontecendo dentro daquela pessoa jurídica. E é um fenômeno interno, não é isso? Onde tem relação com o chamado poder hierárquico. Só que perceba, alguns órgãos estão em posição de superioridade, porque estão perto da pessoa jurídica, e depois eu vou baixando. Veja, quanto mais perto da pessoa jurídica, maior o nível daquele órgão. Então, uma coisa que de vez em quando cai em prova da FCC é isso daqui, ó. Ele quer saber em relação ao órgão e a sua posição estatal. Então, ele quer saber do órgão e a sua posição estatal. Os órgãos vão ter uma posição estatal e essa posição é o seguinte, ó. Eu queria que você lembrasse desse nome aqui, ó, IAS. O que danado é o IAS? É o órgão quanto à posição estatal, porque eu tenho alguns órgãos aqui, veja. Eu tenho um órgão chamado de independente, tenho um órgão chamado de independente, tenho um órgão chamado de autônomo, tem um órgão chamado de superior e tem um órgão chamado de subalterno. Veja, o órgão de grau mais elevado é o independente, depois eu vou baixando autônomo, superior e subalterno. Quando eu falo em órgão independente, uma coisa que a gente vai perceber é o seguinte: órgão independente é aquele que tem previsão na própria Constituição, tanto federal quanto estadual, e é representativo dos três poderes, ou seja, do poder legislativo, do poder executivo e do poder judiciário. Você tem que saber o básico aqui. Você não precisa saber, logicamente, a estrutura interna de todo e qualquer órgão. Agora, vamos pensar o seguinte: quem é o órgão independente previsto na Constituição Federal em relação ao Poder Legislativo? Isso, ó, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal. Esse daqui no plano federal. Porque no plano estadual, quem é o órgão independente do Poder Legislativo em relação ao Estado de Pernambuco? Para onde você vai daqui a pouco? Ó, a Assembleia Legislativa de Pernambuco. A ALEP nada mais é do que um órgão independente do Estado de Pernambuco relacionado ao Poder Legislativo. Então, minha grande aposta de prova, se cair essa parte, é perguntar justamente alguma coisa do Poder Legislativo. Só que aí a gente vai baixando e tem o Poder Executivo. No plano federal, quem seria o órgão independente? Isso, a Presidência da República. E no plano estadual, a Governadoria do Estado. E no Poder Judiciário, vamos pensar STF, STJ. Vamos pensar aqui em Pernambuco, quem é o órgão independente do Poder Judiciário em Pernambuco? Isso, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, aqui como exemplo. Então, veja, órgão independente é aquele que está previsto diretamente na Constituição Federal. E essa Constituição tem a subdivisão dos três poderes, né? A gente tem o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Já quando eu estou falando aqui nesse órgão autônomo, os exemplos que caem na sua prova são os ministérios e as secretarias. Ministério é em plano federal, Ministério da Saúde, Ministério da Educação. Já a secretaria é um plano estadual. Já quando eu estou falando em órgão superior, a gente pode falar, por exemplo, no setor de direção, vamos botar aqui, no setor de direção, em um setor de chefia, em um setor de coordenação. Então, isso daqui a gente pode encaixar como sendo um órgão superior. E o subalterno? O subalterno é mais fácil, sabe por quê? Porque o subalterno você resolve da seguinte forma: subalterno é o resto, não está lá em cima, vai ser considerado um órgão subalterno. Por exemplo, setor de portaria, setor de protocolo, então isso daí é tudo órgão subalterno. Então veja, voltar alguns slides aqui. Voltando, a gente viu que na desconcentração eu tinha uma única pessoa jurídica que repartia internamente aquela competência. Uma coisa que a gente tem que saber também é o seguinte, que essa desconcentração pode acontecer tanto em alguma entidade da administração direta, como pode acontecer em alguma entidade da administração
indireta. Nessa desconcentração, eu tenho um fenômeno interno relacionado ao poder hierárquico e a gente falou do órgão quanto à sua posição estatal. Só que aqui a gente tem que andar mais um pouco e ver o que danado agora vai ser chamado de descentralização. A gente viu o que era desconcentração e a gente vai ver agora o que danado é o fenômeno da descentralização. Na descentralização acontece o seguinte, ó, uma pessoa repassa um serviço para outra pessoa. Uma pessoa repassa o serviço para outra pessoa. Veja, aqui eu estou tendo um fenômeno interno, não, aqui eu estou tendo um fenômeno externo. Enquanto na desconcentração eu tenho um fenômeno interno, aqui eu tenho um fenômeno externo. Essa descentralização pode acontecer por vontade da lei ou pode acontecer por vontade da administração. Quando é dessa descentralização ela acontece por vontade da lei, a gente diz que é uma descentralização na forma de outorga. Já quando é vontade da administração, a gente diz que está existindo uma delegação. Aí vamos pensar da seguinte forma: quando o Estado, a administração direta, cria uma entidade, a gente vai chamar de outorga. Nessa outorga daqui, eu posso repassar tanto a execução do serviço quanto a própria titularidade. Então, eu repasso tanto a execução do serviço quanto a própria titularidade. Já aqui na delegação, eu repasso simplesmente a execução do serviço, porque a titularidade continua sendo dessa pessoa. Deixa eu te dar um exemplo de outorga. A outorga, por exemplo, foi a criação do INSS, que é uma autarquia, como a gente vai dar exemplo já já. Então, chegou a União, por meio de uma lei, criou o INSS. O serviço de previdência foi repassado de uma pessoa para outra pessoa por vontade da lei. Agora, quando eu faço, por exemplo, uma concessão com a TIM, para a TIM executar o serviço de telefonia, eu tenho União de um lado e TIM do outro. Não foi a União que criou a TIM. A TIM já existia. A União simplesmente concedeu que ela executasse o serviço. Nessa situação, está existindo uma delegação. A gente vai pensar também o seguinte, ó. Quando eu falo na outorga, essa pessoa está sendo criada por lei. Então, essa pessoa é uma pessoa jurídica. Já quando eu falo na delegação, essa pessoa que recebe o serviço pode tanto ser uma pessoa jurídica quanto ser uma pessoa física. Pode tanto ser uma pessoa jurídica como uma pessoa física. O grande exemplo de pessoa física é taxista, que exerce o serviço de transporte público. E uma outra informação é a seguinte: na outorga, essa titularidade é repassada para uma entidade que adota o regime de direito público. Já na delegação, a entidade adota o regime de direito privado. Então, eu tenho direito público e eu tenho direito privado. Com essas informações, a gente consegue realizar algumas questões da nossa ficha. Vamos embora lá para as questões para a gente resolver os pontos iniciais. Vê só. Aqui andando, na primeira questão, a gente vai ver o seguinte, ó. Sobre a descentralização e a desconcentração, é correto afirmar. Então, ele quer falar da descentralização e da desconcentração. Vamos ver a letra A, o que ela está falando. A descentralização compreende a distribuição de competência para outra pessoa jurídica. E aí, minha gente, certo ou errado? Certo. Descentralização a gente já sabe que é de uma pessoa para outra pessoa, então tá certo. Aí diz, enquanto a desconcentração constitui distribuição de competência dentro da mesma pessoa jurídica, ou seja, está dizendo que a desconcentração é um fenômeno interno, já a descentralização é um fenômeno externo. E aí, minha gente, pela revisão que a gente fez, essa letra A está certa ou errada? Certa, certíssima. Já achamos a nossa resposta correta, que é a letra A.
Vamos analisar agora o erro do restante das alternativas. Vê só, vamos aqui para essa letra B. A desconcentração compreende a distribuição de competência para outra pessoa jurídica, desde que de natureza jurídica de direito público. Vê só, vamos devagarzinho. Desconcentração é uma distribuição para outra pessoa? Não, porque essa distribuição para outra pessoa, na verdade, eu chamo de quê? De descentralização. E essa descentralização, não necessariamente eu vou repassar para uma entidade que tem um regime de direito público, porque eu tanto posso repassar o serviço para uma entidade que adota o regime de direito público, quanto para aquela entidade que adota o regime de direito privado, tanto para uma quanto para outra. Quando é direito público, eu vou chamar de outorga. Quando é direito privado, eu vou chamar de delegação. Ok? O erro da letra B? Fácil. Vamos para C. A C diz assim, ó, descentralização constitui distribuição de competência dentro de uma mesma pessoa jurídica, admitindo excepcionalmente a delegação de serviço público a terceiro. Veja que misturada. Começou dizendo que a descentralização é a distribuição de competência dentro de uma mesma pessoa jurídica. Veja, se é dentro de uma mesma pessoa jurídica, o fenômeno não é descentralização. Esse fenômeno seria chamado de desconcentração. Não seria chamado de descentralização. E está falso, então. Aí no final diz, admitindo-se excepcionalmente a delegação de serviço público a terceiro. Pode existir a delegação de um serviço público a terceiro, mas aqui já tinha um erro no início. Então, essa letra C ela já fica falsa. Vamos na letra D. Descentralização compreende a distribuição de competência para outra pessoa jurídica. Certo ou errado? Certo, a gente já sabe que está certo. Descentralização, estou passando para outra pessoa. Aí a questão continua e diz assim, ó, vedado, o que é vedado? Proibida a delegação de um serviço a uma pessoa jurídica de direito privado. É vedado ou é permitido? É permitido. Essa delegação pode sim ser feita a uma pessoa de direito privado. Então, essa descentralização é tanto para uma entidade que adota o regime de direito público, aí eu chamo de outorga, como para uma entidade que adota o regime de direito privado, aí eu chamo de delegação. Já aqui na letra E, diz desconcentração, constitui a delegação de serviço à pessoa jurídica de direito privado por meio de permissão ou concessão. Ficaria certíssimo se, em vez de estar escrito desconcentração, tivesse escrito a descentralização. Porque a descentralização, na delegação, estou passando para uma entidade de direito privado por meio de permissão ou concessão. Então, está perfeito se tivesse escrito descentralização. Como ele escreveu desconcentração, essa letra ela se encontra errada. Veja que é só pegar a lógica que você faz a questão todinha. Há alguma dúvida desse ponto? Fácil? Bora para a próxima. Aqui a nossa segunda questão, ela vai dizer o seguinte, ó, considere as seguintes assertivas. Vamos analisar assertiva por assertiva. 1. A desconcentração está relacionada ao tema hierarquia. Certo ou errado? Tu lembra que a desconcentração é a distribuição interna de competência. Sendo a distribuição interna de competência, está relacionado com o chamado poder hierárquico. Então, tem tudo a ver com o fenômeno da hierarquia. Ponto 1, perfeito. Ponto 1, correto. É aquilo que a gente tinha feito lá no desenho. Vê o 2. Na desconcentração, há uma distribuição de competência dentro da mesma pessoa jurídica. Então, está dizendo que a desconcentração é a distribuição interna. Então, aqui é um ato interno. Certo ou errado? Certo, a gente viu que esse é o conceito de desconcentração. Bora para o ponto 3. Diz assim, ó, quando, por exemplo, o poder público, União, Estados e municípios cria uma pessoa jurídica de direito público como autarquia e a ela atribui a titularidade e a execução de determinado serviço público, ocorre a chamada desconcentração. Minha gente, quando o Estado cria uma entidade, o serviço está sendo passado de uma pessoa para outra pessoa. Então, se é de uma pessoa para outra pessoa, o que está acontecendo aqui não é uma desconcentração, é uma
Descentralização. Descentralização essa que foi para uma pessoa de direito público criada por lei. Então, a descentralização na forma de outorga, como a gente fez lá do desenho. Então, ponto 3, ele está errado. Vamos voltar para as alternativas. Ponto 4. Diz, quando, por exemplo, a execução do serviço público é transferida para um particular, então, transferir o serviço público para um particular por meio de concessão ou permissão, ocorre a chamada descentralização. Certo ou errado? Certo. Está sendo passado de uma pessoa para outra pessoa. E a gente ainda poderia dizer que essa descentralização acontece na forma de uma delegação. Então, ponto 4, correto. A questão queria saber quais alternativas eram corretas. Corretas são 1, 2 e 4. Resposta correta, letra D de dado. Então, pessoal, veja, uma questão com 4 alternativas, mas as 4 alternativas tudo dentro do previsível do tema desconcentração e descentralização. Dúvida? Fácil? Bora andando? Andando, a gente vê essa terceira questão e diz assim, ó, os órgãos públicos, quanto à posição estatal, classificam-se em independentes, autônomos, superiores e subalternos. Então, eu tenho órgãos independentes, autônomos, superiores e subalternos, que foi aquele IAS que eu fiz assim, ó, independente, autônomo, superior e subalterno. Ele quer saber onde se enquadra o Senado Federal. Veja, é só você pegar a lógica do desenho que a gente fez. Senado Federal representa o poder legislativo lá na Constituição Federal. Se ele representa o poder legislativo na Constituição Federal, ele está na cúpula. Ele é um órgão chamado de órgão que independente. Falou em Casa Legislativa, Senado Federal, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, tudo isso é um órgão independente. Então, qual é a resposta? A letra B de bola. Alguma dúvida, pessoal? Veja, é tudo dentro do previsível, não tem nada de diferente. Vamos para a quarta questão. Só para te mostrar rapidinho aqui, ó. A terceira foi a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, FCC. A quarta é a Assembleia Legislativa da Paraíba, FCC também. Vê, olha o que a quarta questão diz. Os órgãos públicos, quanto à posição estatal, igualzinho o começo, ó, classificam em independentes, autônomos, superiores e subalternos. É o IAS, de novo. IAS, que a gente vê independente, autônomo, superior e subalterno. Ele quer saber onde se encontra uma secretaria de Estado e uma casa legislativa. A casa legislativa é representante do poder legislativo. A casa legislativa é um órgão que independente. Na questão passada, ele falou em Senado Federal. Nesse daqui, em vez de falar em Senado Federal, falou em Casa Legislativa, mas dá no mesmo. É um órgão independente. Já a Secretaria é um órgão que, pessoal? É um órgão autônomo. Tu lembra que eu disse Ministério e Secretaria é um órgão autônomo. Ele queria a ordem. A ordem é autônomo e independente. Isso daí se encontra em que letra? Isso se encontra na letra E. Resposta correta, letra E. Viu que é só tu decorar. Decora IAS. Quando tu pensar que é representando os poderes na Constituição, você já mata que é independente. Autônomo você bota Ministério e Secretaria, vai baixando. Superior é se falar é um setor de direção, setor de chefia, setor de coordenação. E subalterno é o resto do mundo todinho. Então veja que são duas assembleias legislativas diferentes, mas a lógica é extremamente igual. Vamos andando mais um pouco. Aí, andando mais um pouco, o que ele vai começar a perguntar aqui, ó? Sobre as entidades da administração pública indireta. Aí, para poder falar desse tema daqui, da questão 5 em diante, bora fazer um esquema aqui para a gente visualizar quais são as principais características dessa administração pública. Vamos ver da seguinte forma. A administração pública se subdivide em administração direta de um lado e se subdivide em administração indireta do outro.
a administração direta de um lado e a administração indireta do outro. Quem é que faz parte da administração direta? Os chamados entes políticos, que são União, Estados, Distrito Federal e municípios. Quem é que faz parte da administração indireta? As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, eu tenho autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Nisso, eu tenho as entidades da direta e da indireta. As entidades da direta são perguntadas na matéria de direito constitucional. Aqui em administrativo, vai ser perguntado sobre as entidades da administração indireta. Vamos dar a característica básica de cada uma dessas entidades. Vê só, vamos começar com as autarquias. Quando eu tenho aqui a autarquia, vamos dar as características básicas dessa autarquia daqui. Essa autarquia daqui tem algumas características. Vamos colocar. Essa autarquia, ela é criada por lei, ou seja, não precisa ser submetida a um registro, é a própria lei que cria. Essa autarquia adota um regime de direito público. Com esse regime de direito público, ela tem diversas prerrogativas, como, por exemplo, ela tem a chamada imunidade tributária. Imunidade tributária. Os seus bens são considerados bens públicos. A gente sabe também que ela vai ter que celebrar, de regra, um procedimento de licitação para depois fazer um contrato administrativo. E a gente diz até que essa autarquia tem prerrogativas típicas da Fazenda Pública. Então, essa autarquia tem prerrogativas típicas da Fazenda Pública. Quando eu falo em Fazenda Pública, estou falando em quem? Vou voltar aqui rapidinho. Eu estou falando na administração direta. Toda a administração direta adota um regime de direito público, assim como a autarquia também. Aí tu vai pensar o seguinte, a autarquia é imune a imposto e a administração direta também. A autarquia tem bens públicos e a administração direta também. A autarquia tem que licitar e a administração direta também. A autarquia faz contratos administrativos e a administração direta também. Então, o regime de uma autarquia é muito parecido, por exemplo, com o do próprio União, do próprio Estado. Então, ela tem um regime muito assemelhado ao da própria administração direta. Só que tem uma coisa que a administração direta tem, que a autarquia não tem. Esses entes da administração direta são chamados de entes políticos. E aqui na administração direta existe a chamada autonomia política. Que é autonomia política? Política, a capacidade de criar leis, a capacidade de inovar, a capacidade de criar uma nova norma jurídica. Então, existem leis feitas pela União, pelo Estado, pelo Distrito Federal e pelos municípios, mas não existem leis feitas por uma autarquia. Veja, a autarquia até que pode criar algumas normas, mas essa norma vai ser inferior à lei que a gente estudou lá no Poder Regulamentar. Essa norma vai servir para dar fiel execução à lei. Então, se perguntar o que a administração direta possui, que a autarquia não possui, é a chamada autonomia política. Agora, cuidado com o seguinte, será que a autarquia não tem autonomia nenhuma? Tem, ela tem algumas autonomias. Então, essa autarquia vai ter autonomia. Que autonomia? Autonomia administrativa, autonomia gerencial, ou seja, ela pode se organizar. Ela tem autonomia patrimonial, o patrimônio é dela. E ela tem autonomia orçamentária. O que a autarquia não tem é autonomia
política. Então, veja, ela tem prerrogativas típicas da fazenda pública, ou seja, seu regime é muito assemelhado ao da própria administração direta. Entretanto, ela não tem capacidade política, não tem autonomia política. Agora tem autonomia administrativa, gerencial, patrimonial e orçamentária. E a gente diz que essa autarquia ela vai ser criada para desempenhar serviços típicos da administração. O que são esses serviços típicos da administração? Essa autarquia só pode ser criada para desempenhar um serviço público e nunca para desempenhar uma atividade econômica. Porque se a administração pública estiver desejando desempenhar uma atividade econômica, não vai criar uma autarquia, vai criar ou uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. Isso daqui foi um conceito de autarquia. Já o próximo item é isso daqui, ó. Eu tenho as chamadas fundações públicas. Eu tenho as chamadas fundações públicas. Como é que a gente trata essas fundações públicas? Vê só, fundações públicas a gente vai ver que ela pode tanto ter um regime de direito público como ter um regime de direito privado. Mas esse raciocínio a gente faz no próximo bloco.